paz inverencial, em continuidade à sequência de vídeos estabelecida nos temários deste curso de autoconhecimento. Neste 28º vídeo falarei sobre o Filho do Homem. Como dito no vídeo 21, aquelas pessoas que nunca trabalharam no magistério do fogo, que nunca praticaram a magia sexual, não possuem ainda seus corpos de fogo e também não possuem em totalidade a sua alma. Nessas pessoas, ditos corpos de fogo são na verdade um espectro, um fantasma, e por isso só tem encarnada uma fração de sua alma humana, um embrião de sua alma humana. Lembre-se, prezados estudantes, que as demais partes dessa alma humana estão engarrafadas, aprisionadas nos egos. Por isso também, para essas pessoas é tão difícil a saída em corpo astral consciente. Quando uma pessoa começa a trabalhar com os 3 fatores de revolução da consciência, após o batismo, a pessoa começa a engendrar ditos corpos de fogo. À medida que a pessoa vai eliminando de seu interior os egos, vai liberando as frações de essência, as frações de alma engarrafadas nos egos e, portanto, vai fabricando assim a sua alma humana para depois, em uma etapa mais avançada, encarnar sua alma divina. Todo aquele que fabrica seus corpos solares também fabrica e encarna sua alma humana. Toda aquela pessoa que encarna sua alma pode preparar-se para encarnar o Verbo. Ninguém pode encarnar o Verbo, levantar o Filho do Homem, sem haver antes fabricado e encarnado sua alma. Prezados estudantes, lembrem-se da parábola das bodas. Como dito em vídeo anterior, essa parábola refere-se aos trajes maravilhosos da alma, refere-se a esses corpos de fogo. E aquele convidado que não estiver trajado devidamente, ou seja, que não fabricou seus corpos de fogo, será lançado no lago ardente de fogo e enxofre e passará pelo processo da morte segunda. Quando o venerável Mestre Jesus falou acerca da glorificação do Filho do Homem, muitos não o entenderam. Não entenderam o simbolismo do grão de trigo ter que morrer para dar frutos, e muito menos o simbolismo de quem salvar sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida pelo amor do Cristo ganhá-la-á. Abre aspas. A multidão falou. A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Fecha aspas. Mas quem é o Filho do Homem? Quando o homem terrestre engendra seus corpos de fogo e fabrica sua alma, o desponsório, o casamento, as bodas dessa alma com o Cordeiro é a festa maior dessa alma. Aquele grande Senhor da luz, o Cristo, entra nela, nessa alma humana. Ela se humaniza, ele se diviniza. Desta mescla divina e humana vem isso que com tanto acerto chama-se o adorável, o Filho do Homem. Como dito em vídeos anteriores, somente com o matrimônio perfeito e a prática da magia sexual, o homem terrestre aprende a amar. Somente com o amor são possíveis as bodas da alquimia e o Verbo se fazer carne. Infelizmente, as pessoas pensam somente no Cristo histórico e assim se afastam da realidade. Fazem uma antropomorfização do Cristo, duvidam que o Cristo é, o que sempre foi e o que sempre será. Esquecem que o Cristo é a vida que palpita em cada átomo, como palpita em cada sol, em cada ser vivo. Duvidam que o Cristo vibra de instante a instante
de momento em momento, e encarná-lo é fundamental para se chegar ao Pai. Somente o Cristo pode expulsar os mercadores do templo interior. Esses mercadores são os inimigos, são os infiéis, são os egos, os diversos agregados psíquicos que personificam os nossos defeitos psicológicos e que habitam em nosso espaço psicológico. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo esclarece acerca do Filho do Homem, abre aspas, o primeiro homem tirado da terra é terrestre, mas o segundo homem vem do céu. Tal como é o homem terrestre, assim são os homens terrestres. Tal como é o homem celeste, assim também serão os celestes. E assim como trouxemos em nós a imagem do homem terrestre, traremos em nós também a imagem do homem celeste. Fecha aspas. Analisando essa epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios, pode-se esclarecer essa questão. Paulo disse que existe o homem terrestre e o homem celestial. Inquestionavelmente, o homem terrestre é constituído pelo corpo físico, o corpo vital ou etérico, o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal, ou corpo da vontade consciente, os 5 corpos de fogo. Para o Filho do Homem se fazer carne, necessita-se formar o homem terrestre, porque, como já foi dito, o homem comum e corrente não é considerado homem no sentido mais completo da palavra, pois não fabricou ainda seus corpos de fogo. No sentido bíblico, se é homem quando alguém se dá ao luxo de criar esses corpos de fogo, ou os corpos existenciais do ser, e a partir daí pode ser chamado homem, ainda que seja terrestre. O segundo homem do qual Paulo de Tarso fala é o homem celestial. Assim como atraímos a imagem do homem terrestre, devemos atrair a nós a imagem do homem celestial. O Filho do Homem vem quando tem de cumprir alguma missão específica sobre a terra, quando iniciado assumiu o caminho direto para a liberação final. Como dito no vídeo especial de Natal, não se nota muito a presença do menino Deus dentro do homem terrestre, pois ele nasce entre os animais do estábulo, que são os animais do desejo, das paixões, vícios e defeitos que mantêm a consciência presa, engarrafada, isto é, os elementos que compõem o ego, o eu pluralizado. O ego se acha constituído por elementares animais que se nutrem com as substâncias inferiores dos fundos ignóbeis animais do homem. Ali vivem e se multiplicam. Cada animal representa um determinado defeito. Estes constituem isso que se chama ego. São os animais do estábulo onde o menino Deus nasce para salvar o homem. O menino tem de sofrer muito. Ele não nasce em um grande palácio, nasce em um estábulo, nasce fraquinho, muito pequeno, entre os mares gigantescos desses egos que circundam o vestíbulo. O menino Deus vai crescendo pouco a pouco, desenvolvendo-se através do tempo, até converter-se em um homem completo. Como vai crescendo? De que maneira? Eliminando os eus, desintegrando-os, reduzindo-os a cinzas, a poeira cósmica. Assim vai crescendo nosso Jesuá, nosso Salvador íntimo particular. O Cristo simbolicamente nasce em um estábulo para nos salvar, de forma que ele, já encarnado, tem de matar em si mesmo a todos esses animais do estábulo. Tem que combater os príncipes do mal, os filhos da infidelidade em si mesmo e as tentações pelas quais se passa como ser humano, como pessoa de carne e osso, são as mesmas tentações pelas quais ele tem que passar. São suas tentações e o próprio corpo de carne e osso de alguém converte-se em seu corpo de carne e osso. Aí está o mérito de seus sacrifícios, de seus esforços. Assim, o Filho do Homem vem ao mundo e se converte em um homem de carne e osso, se faz homem entre os homens e está exposto aos sofrimentos dos homens,
tem de passar pelas mesmas torturas que passa qualquer homem. Nosso processo psicológico se converte em um processo que ele deve ordenar e transformar. Nossas preocupações são suas preocupações. Foi chamado santo firme porque não pode ser vencido. E, ao fim, triunfa. Então se cobre de glória, é digno de todo louvor, senhorio e majestade. Prezados estudantes, lembrem-se que somente o Cordeiro é digno de abrir os 7 selos do livro que está na destra do que está sentado no trono. Os 4 cavalos do Apocalipse são esses 4 corpos de fogo ou de pecado, esses 4 corpos grosseiros que constituem nossa personalidade inferior: o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral e o corpo mental. O Cordeiro tem que levantar, por meio da magia sexual, o fogo sagrado pela coluna vertebral do homem terrestre, por ordem sucessiva, em cada corpo de fogo, primeiro uma, logo a outra, e assim sucessivamente. Este trabalho de cristificação é muito árduo e difícil. O ginete do cavalo branco triunfa com seu arco e com sua flecha. O mundo físico fica dominado. O ginete do cavalo vermelho, assim como tem o poder de tirar a paz, tem também o poder de dar a paz, porque o corpo vital ou etérico é a base do corpo físico. O ginete do cavalo negro tem que vencer o peso do desejo, a cobiça e as baixas paixões. O ginete do cavalo amarelo tem por nome morte e arrasta atrás de si o inferno e a morte, porque o corpo mental constitui os infernos atômicos do homem, onde reina a morte. Todas as coisas que há na mente humana pertencem ao desejo e, portanto, devem morrer. Todas as baixezas do pensamento humano devem cair mortas às portas do templo. Por isso é que o 4º ginete tem por nome morte, e o inferno de todas as amarguras o segue. Prezados estudantes, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que levantemos o Filho do Homem, trabalhando com os 3 fatores de revolução da consciência. Prezados estudantes, até aqui falei acerca do Filho do Homem. Finalizando, visitem nosso site e baixem gratuitamente os livros do venerável Mestre Samael. Eles também são importantes para o nosso curso de autoconhecimento. Qualquer dúvida ou questionamento, deixem seus comentários. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.